onde nós iremos meditar do versículo 5 ao versículo 8. Há alguns domingos atrás, nós tivemos a possibilidade de iniciarmos uma série de exposições no livro de Tiago. Nós daremos então continuidade. A palavra de Deus nos diz, Tiago capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos mais uma vez, irmãos. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Não somos dignos de estarmos aqui, sabemos que é pela mediação de Cristo que somos recebidos, aceitos e somos também abençoados. E é por Ele que nós pedimos que o Senhor seja propício a nós pecadores nesta noite. No nome dEle que nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos acompanhado os últimos acontecimentos terríveis que têm deixado o mundo alarmado. Na verdade, não é de agora que o terrorismo tem colocado suas reivindicações de maneira a destruir vidas, a destruir famílias, a deixar o mundo perplexo. Mas tivemos também aquela situação ocorrida em Mariana e que atingiu também o estado do Espírito Santo e que trouxe um estrago enorme. Pessoas morreram, famílias nunca mais irão ver os seus parentes e são momentos difíceis, tanto para as famílias daqui do nosso país que sofreram aquela tragédia, sofreram aquele crime, quanto também as famílias do outro lado, as famílias na França que também sofreram e estão sofrendo até agora em relação aos seus parentes que nunca mais irão ver. Como dimensionar a provação que essas pessoas estão passando? Como dizer, será que vai ter um fim? Será que nós podemos dizer de maneira fria? Sim, porque nesse momento nós somos tentados a dar um diagnóstico muito frio, sem sofrer com aqueles que sofrem nesse momento, porque nós temos água, nós temos as coisas básicas que para muitos deles agora não são questões tão fáceis, tão simples assim. Será que podemos dizer que o sofrimento dessas pessoas tem um prazo? O que é interessante, nós, ao olharmos para a Escritura, quando fala a respeito de tribulação, de provação, é que a provação, as tribulações que nós passamos, elas não necessariamente têm um tempo determinado. A palavra de Deus, ela nunca disse para nós de maneira clara, olha, você vai passar por esta tribulação e essa tribulação ela vai durar aí 1 ano, ela vai durar 6 meses, ela vai durar 1 mês. Não. E é exatamente isso que nós percebemos aqui em Tiago. Tiago, em nenhum momento, ele diz, olha, vocês vão passar por esse momento de provação aqui nesta terra, e vai ter um dia aqui mesmo, pode ser daqui a 1 ano ou daqui a 2, que essas tribulações elas vão cessar. Tiago não fala isso, e muitas vezes é isso que a gente quer ouvir, quando a gente entra no gabinete pastoral, ou quando a gente vem conversar com algum irmão, quando estamos passando por um momento de luta, um momento de tribulação, nós gostaríamos de ouvir da boca dos nossos irmãos o seguinte, olha, essa tribulação ela tem um prazo para acabar, fica tranquilo, Deus vai te dar a vitória amanhã, ou Deus está te dando a vitória hoje. É isso que muitos de nós gostamos de ouvir, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
Nós aprendemos no domingo passado, na primeira oportunidade que tivemos ao refletir no livro de Tiago, que a provação ela tem uma finalidade na vida do cristão. A provação ela tem a finalidade de nos tornar maduros. Eu chamo a sua atenção para o versículo 2 até o versículo 4, quando Tiago ele orienta aqueles irmãos que estavam dispersos por conta de uma perseguição devido à morte de Estevão, de acordo com o que vemos lá no capítulo 11, versículo 49 de Atos. E Tiago ele olha para esses irmãos que estavam dispersos, estavam fora do seu domicílio, muitos haviam abandonado casas, bens por conta da perseguição que Jerusalém havia sofrido. E Tiago diz para esses irmãos o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, ele não diz, perseverem, se mantenham firmes, que isso vai acabar aqui. Tiago não fala isso. Tiago diz, perseverem. Por quê? Porque a perseverança, ela deve ter ação completa. Para quê? Para que vocês sejam maduros. É exatamente a tônica daquilo que Tiago, ele busca aqui tratar com os seus leitores. Nós vamos lembrar que as provações que esses irmãos estavam passando, de acordo com o versículo 9 do capítulo 1, era dificuldade financeira. Nós temos também a questão da viuvez e orfandade, de acordo com o versículo 27 do capítulo 1. Eles estavam passando também problemas de processos judiciais, movidos por ricos, no capítulo 2, versículo 6. Doenças, capítulo 5, verso 14. Retenção de salário e opressão social e financeira por parte dos patrões ricos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Muito bem, nós sabemos a finalidade. A finalidade das provações é nos tornar maduros diante de Deus. Mas até chegarmos a este fim, nós temos um processo. E é exatamente sobre isso que Tiago vai orientar a gente nesta noite. O fim da tribulação de vocês devem encarar a luta, as provações com motivo de grande alegria, porque essas lutas e provações produzem maturidade em vocês. Mas tudo bem. Mas o que fazer enquanto nós não conseguimos enxergar traços de maturidade no nosso coração? O que fazer quando nós não conseguimos enxergar aquela velha história, a luz no fim do túnel? E aí, irmãos, Tiago, ele orienta agora a sua igreja, aqueles irmãos que estavam dispersos, a pedirem a Deus por sabedoria. Porque a questão, como falei, não é uma tribulação, de repente, de um prazo definido. De repente, você adquire uma gripe, e você tem uma gripe muito forte, e isso causa transtorno para você, isso vai ter um fim. Você vai tomar remédio, isso vai passar, tudo bem. Mas, e quando aquele câncer chega e você não tem domínio sobre isso? E quando, de repente, é um ente querido que vai, de repente o cônjuge que olha para você e diz, olha, a partir de hoje eu não moro mais com você, não quero mais saber de você, e sai da sua casa sem que você consiga segurar essa pessoa em casa. O que fazer nesses momentos? Tiago, ele nos ensina hoje, e o tema que eu vou trazer para os irmãos é o mesmo tema que eu trouxe na primeira vez, só que com a resposta diferente de acordo com o texto que nós lemos. Como enfrentar as provas da vida? Como enfrentar as provas da vida? E a resposta é muito simples: pedindo sabedoria a Deus. É assim que Deus nos chama para enfrentarmos as provas da vida. Vamos ler aí o versículo 5. A palavra de Deus nos diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nós aprendemos aqui que Deus provê sabedoria em tempos de provação. Mas que tipo de sabedoria Tiago está se referindo aqui? A sabedoria que Tiago menciona aqui não é fruto de uma especulação filosófica, não é uma sabedoria teórica,
como muitas vezes nós estamos acostumados a ver. Ah, fulano é muito sábio, olha as frases que ele coloca. Ah, fulano é muito sábio, olha o discurso, olha o que ele fala. A sabedoria que Tiago fala aqui não é este tipo de sabedoria, mas é uma sabedoria prática. Observe que Tiago está escrevendo aqui para judeus, pessoas maduras, onde a ênfase de Tiago é: façam boas obras. A sabedoria que Tiago diz que Deus provê em momentos de tribulação é a habilidade de lidarmos com situações difíceis. Não é simplesmente uma sabedoria estática, onde você fica ali na sua cama, chorando e esperando a solução de Deus. Mas é a habilidade que Deus te dá a responder de maneira positiva, responder de maneira bíblica às várias questões que vêm sobre você. E aí, às vezes, nós somos tentados a entender, a achar que momentos de tribulação são momentos de dar vazão às nossas fragilidades, aos nossos pecados, e olhamos para as pessoas e dizemos: mas você precisa me entender. Fui eu que perdi o meu pai. Você precisa me entender. A casa que explodiu foi a minha. Então tudo aquilo que eu faço é justificado. Eu posso gritar com quem eu quiser, eu posso ser ignorante com quem eu quiser, porque afinal de contas, quem está passando por tribulação sou eu. Só que tem um texto na Escritura que acaba com esse argumento, que é 1 Coríntios 10, onde nós observamos Paulo dizer: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Momentos de tribulação são momentos onde nós devemos refletir o caráter de Cristo, são momentos onde os nossos pecados não são justificados. Obviamente que eles foram justificados em Cristo, mas o que eu quero dizer é: eu posso fazer o que eu quiser porque eu estou sofrendo. Por favor, me entendam. Não. É por isso que Tiago diz que Deus provê sabedoria. Deus provê habilidade necessária para que a gente possa saber lidar com os momentos difíceis. Eu quero chamar a sua atenção para alguns textos que nos ajudam a entender exatamente essa ideia de que, de fato, a sabedoria é uma questão prática. Olhe para o versículo 22, por favor, do capítulo 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora vá para o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o versículo 18 do capítulo 2. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua obra, essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Agora vá para o versículo 13, do capítulo 3, e aí fica muito mais claro para nós. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas o quê? Obras. Verso 17, do capítulo 3, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. John Crotts, ele traz algo que nos ajuda também nesse momento, em seu livro Homens Sábios, falando sobre sabedoria. John Crotts, ele diz que a sabedoria envolve aprender os caminhos de Deus a partir da sua palavra e então fazer escolhas corretas baseadas na sua verdade. A nossa consistência em fazer as escolhas certas é uma indicação da nossa maturidade e crescimento em sabedoria. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é o quê? De acordo com o que Provérbios 1:7 nos ensina: temor do Senhor. E é isso que nós observamos: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Momentos de tribulação, momentos de provação, são momentos ainda para continuarmos temendo a Deus e fazermos as escolhas corretas. Nós não somos animais que reagem a determinadas situações. Veio um momento de tribulação, então o que é que eu vou fazer? Eu vou reagir. E a reação, muitas vezes, irmãos, ela não reflete a sabedoria de Deus. Porque reagimos muitas vezes baseados no nosso sentimento, baseados no mal que o nosso coração está sentindo no momento, e por isso não refletimos a sabedoria de Deus.
É por isso que o povo de Deus é chamado a responder e não a reagir. A resposta, ela carece de um pensamento, ela carece de um critério, ela carece de inteligência, de alguém que é dominado pelo Espírito Santo. Não somos dominados pela nossa carne, mas somos dominados pelo Senhor, nosso Deus. É o temor do Senhor que nos faz ter uma reação diferente em momentos de luta, em momentos de tribulação. Como falei anteriormente, em nenhum momento Tiago ele dá um prazo definido para os momentos de tribulação que nós passamos, a não ser um. E nós vamos perceber aqui, olhe para o versículo 12 do capítulo 1. Olha a orientação que Tiago dá para os seus leitores. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando é que nós vamos receber a coroa da vida? Na volta de Cristo. Até lá, irmão, é luta. Até lá é sofrimento. Jesus disse o quê? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O diagnóstico que Jesus dá para nós em relação ao mundo é o pior possível. É claro que ele nos garante a sua presença. É o que faz a diferença. Mas Jesus diz, olha, o mundo vos odeia. Vocês perseverem. Essa é a ideia. Não há um prazo. Lembra quando Paulo chega para o Senhor e ele fala o que lá na oração? Senhor, retira esse espinho da minha carne. Qual é a resposta do Senhor Deus? Tá bom, eu vou tirar. Ele diz o quê? A minha graça te basta. E é muitas vezes isso que nós não gostamos de ouvir. Versículo 3 do capítulo 1. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o final dela? Não, produz perseverança. Agora vá para o capítulo 5. No versículo 7. Esse é o alívio que Tiago dá para nós, e é baseado nesta promessa, que nós devemos pedir a Deus por sabedoria, sabendo que vai ter um dia que a tribulação vai cessar. Verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? A volta do Senhor. Olha agora, o verso 8, sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha o verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Será que nós gostamos de ouvir isso? Será que nós gostamos de ouvir, olha, tenha paciência, persevere. Eu lembro nessa semana passada, estava com o ouvido entupido. Eu tenho um problema, facilidade para acumular cera no ouvido, e fui lá em São Paulo, num hospital especializado nisso, e cheguei lá achando que, olha, vou chegar aqui, pode até doer, mas vai ser uma dor só e resolve meu problema. E a médica que nos atendeu, ela olhou assim mais ou menos, acho que ela chegou até a olhar um dos ouvidos e disse assim, pois é, não vai dar para tirar nada. Você vai ter que voltar para casa, passar um remedinho durante 5 dias, e aí depois você volta. Eu olhei para minha esposa assim com um sentimento de frustração tão grande. E eu pensei, se eu soubesse eu não teria nem vindo aqui. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente vai com um plano, uma agenda. E muitas vezes quando vamos conversar com alguns irmãos piedosos, a nossa intenção é que eles falem exatamente aquilo que nós queremos ouvir. E muitas vezes eles não vão falar aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes eles vão olhar para nós e vão dizer o seguinte, olha, o que é que você está fazendo nessa situação? Qual tem sido a sua resposta diante desta dificuldade? E aí você meio que olha assim para ele e diz, olha, não vamos desviar o assunto não, porque isso aqui não tem nada a ver. Como não? A palavra de Deus, ela chega para nós e diz que nós precisamos, irmãos, sermos pacientes, precisamos perseverar, precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria em meio a essa situação. Nada justifica os meus melindres, nada justifica a minha raiva, nada justifica as minhas atitudes. Tudo aquilo que eu devo fazer, tudo aquilo que eu devo pensar, tem que ser para a glória do teu nome. Você vai lembrar, por exemplo, do caso de José,
que foi injustiçado durante tanto tempo. Em nenhum momento você percebe José praguejando, em nenhum momento você percebe José blasfemando. Você vê o caso de Jó, por exemplo, quando ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do nosso Deus. E às vezes, quando nós olhamos essas situações, parece que nós estamos lendo uma história em quadrinho, porque parece que a realidade das nossas vidas é totalmente diferente. Por que aqueles irmãos precisavam de sabedoria? Eles precisavam de sabedoria para não pecar contra Deus e não pecar contra os irmãos. Provação, irmãos, vem de Deus. Tentação, ela vem de onde? Da nossa cobiça. E é exatamente isso que Tiago nos ensina aqui. Olha o que aqui diz o versículo 13 do capítulo 1. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Tentação não vem de Deus. O que vem de Deus é provação. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora a tentação, ela vem de onde? Dos nossos corações corrompidos. E é por isso que você não pode passar por um momento de provação sem clamar a Deus por sabedoria. E essas provações, irmãos, elas podem ser diferenciadas em nosso meio. Algumas pessoas, conforme a situação que vemos aqui em Tiago, podem ser tentadas em um determinado momento a falar mal do outro. Outras pessoas podem ser tentadas em determinados momentos a fazer acepção de pessoas. Alguns podem ser tentados em determinado momento a usar a língua não para abençoar, mas para amaldiçoar o irmão. Outros podem ser tentados a achar que Deus não está nem aí para eles diante de um sonho, um desejo que muitas vezes é até lícito. De repente é um desejo de constituir família. São provações que vêm sobre nós, mas o que nós devemos ter em vista é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As provações, elas se constituem como instrumentos de Deus para moldar a nossa vida ao caráter de Cristo, e nós devemos suplicar ao Senhor que nos dê sabedoria. E como nós devemos fazer isso? Olha o capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10. A palavra de Deus nos diz: antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Olha só, o texto diz que nós devemos resistir ao diabo, e a Bíblia fala que ele vai o quê? Fugir de nós. Ao passo que, em relação a Deus, nós devemos então nos sujeitar. Quando é que a igreja, ela não está resistindo ao diabo? A igreja não está resistindo ao diabo quando ela passa a buscar a sabedoria do mundo e se esquecer da sabedoria que vem única e exclusivamente de Deus. Quando você olha, por exemplo, o capítulo 3, no versículo 14, Tiago está falando em relação à sabedoria demoníaca, a sabedoria do mundo. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Quando nós damos ouvido ao mundo, nós não estamos resistindo ao diabo. E isso pode ocorrer com aqueles que estão dentro da igreja. Facções, invejas, amargura, fofocas. Essas questões, elas refletem uma sabedoria demoníaca. E são atitudes de pessoas que acham que têm uma opinião, mas quando na verdade são pessoas soberbas. E o que é interessante é você, no texto, no versículo 6 do capítulo 4, Deus claramente, inspirando o seu autor, diz: Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Aqueles que buscam, de acordo com as Escrituras, demonstrar a sabedoria que vem do alto, que se evidencia através de uma vida de mansidão, mediante condigno proceder, tratável, pura, através de boas obras. Nós devemos ter total consciência, irmãos, que diante de dificuldades, nós não estamos sozinhos. Deus provê sabedoria para nós. Deus providenciou na sua palavra a sabedoria de que precisamos para caminhar. É nas Escrituras que encontramos aquilo que agrada a Deus. Quando as tribulações vêm nos testar, a sabedoria nos mostra as decisões certas a tomar. Deus é a fonte de toda sabedoria, e é a Ele que devemos pedir. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha, Provérbios capítulo 8, verso 35 ao verso 36 diz: porque o que me acha a vida, e alcança favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Deus, Ele providencia sabedoria para nós. E como é que Ele providencia isso? De maneira graciosa. Ainda no verso 5, eu quero chamar a sua atenção para a parte B do texto. Eu vou ler desde o início. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Como é que Deus dá a sua sabedoria? O texto diz: a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Ou seja, Deus provê sabedoria de maneira graciosa. Deus tem prazer em atender a oração dos seus filhos. Quando seus filhos pedem a Ele por sabedoria. Quando seus filhos reconhecem que Ele é a única fonte de sabedoria. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas olha o que aqui diz Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Nós estamos indo muito em Provérbios porque não se esqueça que a Bíblia, digamos assim, dos crentes do Novo Testamento, especialmente dos apóstolos, daqueles que andaram com os apóstolos, era o Antigo Testamento. Quando o Tiago fala de sabedoria, ele está olhando para Provérbios, ele está olhando para Eclesiastes, livros de sabedoria. Provérbios capítulo 2, do verso 1 ao verso 6 diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O autor, ele não fala de possibilidade aqui, ele fala de certeza. O Senhor dá sabedoria. O Senhor Deus tem, então, prazer de dar sabedoria. E o que é interessante é o texto dizer que nada lhes impropera. A ideia dessa palavra é que Deus não vai jogar na nossa cara erros passados, como muitas vezes nós fazemos uns com os outros. Quando muitas vezes chegamos para determinadas pessoas e pedimos uma orientação, de repente na área financeira, de repente na área de relacionamento, de repente em várias questões, chegamos para essas pessoas e olha, me ajuda, eu não consigo, eu não sei lidar com essa situação, eu quero agradar a Deus. E a pessoa olha para você e diz: olha, é o seguinte, eu já te falei isso 30 vezes, joga na sua cara. Aí você já fica no chão ali. Não é? Deus, ele não joga na nossa cara isso. É óbvio que existe uma tratativa em relação à questão do pecado, a gente vai ver isso mais na frente. Mas a palavra de Deus diz que quando nós pedimos a Deus sabedoria, Deus dá liberalmente e não joga na nossa cara a nossa fragilidade, as nossas dificuldades, os nossos pecados. Olha o que é que diz Mateus capítulo 7, versículo 7 ao versículo 11, e depois eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 103, verso 13 e 14. Pedi, Mateus 7, do 7 ao 11, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra,
e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Deus tem prazer de abençoar os seus filhos com sabedoria. Nós não podemos ter dúvidas disso. Mas sabe qual é o grande problema? Somos nós mesmos. Nós temos um sentimento de autojustiça, um sentimento de pureza, muitas vezes, que vai além daquilo que Deus estabelece da sua palavra. E muitas vezes até oramos, mas não nos achamos dignos de receber algo do Senhor, porque de repente, não, mas eu não estou cumprindo isso e aquilo. É claro que há momentos de autoavaliação, há momentos em que devemos nos arrepender, mas muitas vezes, irmãos, nós temos um sentimento de autojustiça maior do que aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Deus tem prazer de abençoar os seus filhos com sabedoria, e nós não podemos duvidar disso. Quando Tiago, ele olha para os seus leitores, ele diz: peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Ou seja, Deus dá sabedoria sem medida. Sem medida. E nada lhes impropera. Já pensou? E isso tem tudo a ver com o atributo de Deus, chamado de imutabilidade. Deus não muda. E é porque Ele não muda que nós não somos consumidos. Já pensou? Quando nós vamos conversar muitas vezes uns com os outros, nós escolhemos a melhor hora. Nós muitas vezes até preparamos um jantar. Quando a questão é pesada, aí não, vamos ali no McDonald's, alguma coisa assim. Aí cria todo um contexto. Irmãos, Deus é imutável. Deus não muda, não está preso à circunstância. Se pedimos por sabedoria, Ele vai nos dar. Porque a sua dádiva, ela não está vinculada a eu e a você, mas ao caráter imutável dele. E quando nós olhamos para o Salmo 103, versículo 13 e 14, nós percebemos exatamente isso. O salmista diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É claro que Deus, Ele não vai dar sabedoria para aqueles que vivem de maneira torta, para aqueles que vivem de acordo com o seu desejo, de acordo com os seus corações, daqueles que são soberbos, que acham que não precisam se sujeitar a Deus. Deus não vai dar sabedoria a essas pessoas, disso eu não tenho dúvida. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, nós percebemos aqui por que muitos crentes não recebem sabedoria em tempos de provação. Olha o que aqui diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Primeira coisa, muitos crentes não recebem sabedoria porque simplesmente não oram. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Crente que não ora, não recebe sabedoria. É simples, irmão. É o que o texto está falando para nós. Mas eles também não recebem, porque eles pedem mal. E às vezes você pode pedir sabedoria, pedir uma coisa justa, mas com intenção totalmente negativa. Ah, Senhor, me dá sabedoria para que as pessoas possam ver o quanto eu sou piedoso. Me dá sabedoria, Senhor, para que as pessoas possam ver o quanto eu sou maduro e forte diante dessa tribulação. Olha o que diz o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Não recebemos porque não pedimos. E muitas vezes não recebemos também porque pedimos para interesses diferentes do que os interesses do nosso Deus. Então tudo isso demonstra incredulidade. Deus dá liberalmente, mas aqueles que não perseveram nas promessas de Deus, eu não estou falando de perfeição plena, mas eu estou falando daqueles que temem ao Senhor. Se você não espera nas promessas de Deus, não espere também as bênçãos do Senhor. Se não buscamos honrar o nosso Deus, nós podemos ter certeza que a primeira coisa que precisamos fazer é pedir perdão a Deus, porque Deus, Ele não é uma
um interruptor que você simplesmente liga e desliga quando você precisa. Ele é uma pessoa, ele conhece a nossa vida, ele conhece as nossas motivações. Nós podemos nos enganar, nós podemos mostrar piedade uns para os outros, mas Deus não se engana conosco. Deus conhece o nosso coração. É por isso, irmãos, que nós devemos nos aproximar dele e pedir com fé. Mas essa fé, ela não é positivismo. A gente vai ver isso agora. Deus provê sabedoria aos que confiam somente nele. Olha o que é que diz o verso 6 ao verso 8. A palavra de Deus nos diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nós temos no início desse texto que nós acabamos de ler uma exortação, um encorajamento e ao mesmo tempo um alerta. O encorajamento é: peça sabedoria a Deus, peça com fé, em nada duvidando. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz para nós algo básico em relação ao nosso relacionamento com Deus. De fato, diz a palavra do Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé que Tiago fala aqui não é uma fé baseada no positivismo. Olha, ora por mim aí, vai dar certo. Cruza os dedos, vai orar, fecha os olhos assim, que você espremendo ali, que os olhos parece que vai entrar para dentro da cabeça mesmo assim. Não, tenho que crer, rapaz, o negócio vai dar certo agora, não é positivismo. A fé que Tiago fala aqui é uma fé baseada no conhecimento que nós temos, no caráter imutável de Deus. Eu vou pedir isso à minha esposa, porque eu conheço a minha esposa, eu sei que ela vai fazer isso por mim. Eu vou pedir isso ao meu irmão, porque eu sei que naquela hora ele vai fazer isso por mim. Por quê? Porque eu conheço o meu irmão. Eu sei que ele é pontual. Eu sei que o meu irmão, ele tem um caráter bondoso, que obviamente vem de Cristo. A fé que Tiago fala aqui é uma fé baseada numa pessoa, não é uma fé baseada na sorte, na possibilidade. Será que vai dar certo? Vamos cruzar os dedos aqui e vamos pedir sabedoria a Deus, porque vai ver, Ele vai nos abençoar. E eu creio que exatamente essa fé, foi exatamente essa fé que fez com que Moisés tacasse o cajado na água. Não foi porque ele acreditava que o cajado tinha poder para abrir a água, o mar. Mas foi porque ele sabia quem estava mandando ele fazer aquilo. É confiança no caráter de quem ordena. Quando Jesus ele chega e pede para aquelas pessoas retirarem a pedra, para que ele possa executar aquele milagre de ressuscitar Lázaro, aquelas pessoas afastam a pedra porque elas sabiam quem é que estava mandando afastar a pedra. Fé é isso, irmãos. Fé é a certeza que nós temos baseada no caráter de Deus, no seu caráter imutável. Nós devemos pedir por sabedoria com fé. Fé no seu caráter bondoso. E quantas vezes a gente pede a Deus por sabedoria, mas confiamos em tantas outras coisas? É por isso que Tiago fala: peça com fé, em nada duvidando. Ou seja, nós não podemos hesitar, nós não podemos questionar, nós não podemos duvidar. Sabe aquela velha história? Quando o circo pega fogo, aí eu vou lá e peço ajuda a Deus. Quando tudo está destruído, aí eu vou lá e agora eu vou pedir a Deus sabedoria. Quando todos os meus recursos encerram, quando tudo aquilo que eu sempre apoiei a minha segurança acaba, eu vou lá e peço sabedoria a Deus. Ou então eu peço sabedoria a Deus, mas eu estou confiando em outras coisas. Eu tenho segurança, eu tenho uma reserva aqui. A confiança que nós devemos ter no Senhor Deus é uma confiança completa. E nós vemos isso em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7, quando o autor ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Confiança plena no nosso Deus. E ele traz agora uma ilustração. Ainda a palavra de Deus nos diz aqui ainda no verso 6: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida
e agitada pelo vento. Tiago então cria uma figura de um mar agitado, para dizer que um cristão que duvida do Senhor não anda de maneira instável, anda arrastado por qualquer vento de doutrina, anda preocupado, é alguém que simplesmente não consegue dormir, é alguém que simplesmente evidencia extrema ansiedade em suas decisões, em sua forma de falar. São pessoas agitadas, são pessoas instáveis, são pessoas que hoje estão felizes da vida e amanhã estão tristes. São pessoas que não confiam plenamente no nosso Deus. Alguém que duvida de Deus é alguém que vive o desespero da incerteza, alguém que não percebe a presença de Deus em meio ao caos. Quando a gente vai lá para Salmo 46, a palavra de Deus diz que Deus, Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, não é fora, é no caos, é em meio ao caos que Deus, Ele conduz a nossa história, que Deus conduz a nossa vida. Deus não está alheio, Deus não está fora desse problema que atingiu a muitos em Mariana e em outras regiões. Deus não está fora diante deste caos que o mundo se encontra, diante do medo do terrorismo. Deus continua controlando a história, Ele continua sendo Senhor no caos. E é exatamente a confiança que nós temos nele, que não vai permitir com que eu e você sejamos como o mar, agitados de um lado para o outro. Mas ele conclui essa parte, dizendo que quem não pede confiando somente no Senhor Deus, não receberá sabedoria. Olha o que é que diz o verso 7, é contundente, é claro: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Quem não alcançará do Senhor alguma coisa? Quem não pede por sabedoria com fé. Deus não vai dar. A palavra de Deus continua: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A ideia, irmãos, de alguém que é de ânimo dobre, é alguém que está dividido entre a fé e a dúvida. Eu posso dizer, se eu for perguntar para os irmãos aqui, todos nós iremos dizer: não, nós confiamos em Deus. A questão é, você confia só em Deus? Essa é a tônica de Tiago aqui. A questão não é, a pergunta não é: você confia em Deus? A pergunta não é essa. A pergunta é: você confia só no Senhor? Você pede sabedoria só a Ele? Você tem a sua fé, os seus olhos fitos no Senhor Deus? Você entende que toda dádiva, todo dom perfeito vem somente dEle? Você crê que Ele não muda? Eu creio. Então Deus vai te dar sabedoria. É fato, irmãos. A questão agora passa a ser condicional. A palavra de Deus é clara, não sou eu que estou aqui falando. Se nós não pedimos a Deus com fé, se nós duvidamos quando nós oramos por sabedoria, a Bíblia fala: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus não dá sabedoria. Homem de ânimo dobre, homem que está dividido. E é interessante porque, quando nós olhamos isso, a nossa tendência é olhar para fora da igreja e achar que não, os ímpios são divididos. Não, ele está falando para crentes aqui, irmãos. Vá lá para 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Olha o que Elias diz. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. A palavra de Deus nos diz: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. A questão é que podemos, não que devemos, mas é totalmente possível, corrermos o risco de confiarmos nos ídolos dos nossos corações, no ídolo do nosso coração, e confiarmos em Deus e achar que isso é natural. Se fazemos isso, estamos demonstrando que somos homem de ânimo dobre. Você tem confiado somente em Deus? Nós temos pedido somente a Deus por sabedoria.
Nós temos buscado, obviamente, ouvir a sabedoria de Deus através dos lábios dos nossos irmãos. E quando muitas vezes o conselho que os nossos irmãos dão para nós não são conselhos sábios, continuamos mesmo assim a confiar somente em Deus? Ou será que desanimamos na caminhada cristã e colocamos a culpa? Não, é culpa dele, ele não sabe me orientar. E aí a gente acha que isso é normal. Só que você está demonstrando que você não serve só a Deus, você serve o Deus da sua comodidade. Porque quando alguém na igreja te decepciona, quando alguém na igreja te frustra, aí você quer, é melhor fugir, é melhor sair, do que enfrentar a realidade, muitas vezes, do meu pecado. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa confiança, os nossos olhos têm que estar postos somente no Senhor. Nós olhamos uns para os outros, mas acima disso, nós olhamos somente para Deus, porque é dele que vem a nossa sabedoria. Mateus 6, 24, a palavra de Deus nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É interessante o paralelo, o contraste que nós percebemos Tiago fazendo aqui. A palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria liberalmente. O homem, muitas vezes, a sua tendência não é mostrar firmeza, não é mostrar constância como Deus mostra. Mas olha o que é que diz o verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse é um incentivo que nós temos, um encorajamento, para, diante de momentos de luta, momentos de provação, confiarmos nesse Deus, a nossa rocha eterna. Ele não muda com as circunstâncias. Eu posso clamar por sabedoria, mas o grande problema é que muitas vezes, o grande ponto, eu não recebo sabedoria. Por quê? Porque muitas vezes eu estou confiando no meu dinheiro, muitas vezes eu estou confiando na minha posição social, muitas vezes eu estou confiando no cargo que estou exercendo na igreja, muitas vezes eu estou confiando na resposta que vai vir na segunda-feira. E aí eu chego para Deus com um mar de piedade: Senhor, me dá sabedoria, quando muitas vezes a nossa confiança não está somente nele. E aí você pode dizer: não, mas é claro que está somente nele. Mas por que quando a resposta é negativa você fica triste e prostrado? Por que você não dá aquela resposta? O Senhor não quis, eu vou continuar caminhando. É claro que a tristeza ela faz parte, mas a amargura, tristeza excessiva, ira, essas questões, irmãos, elas mostram alguém que tem um coração dividido. Alguém que pode até dizer que adora a Deus, pode até ter um ar de piedade, mas são pessoas de ânimo dobre, pessoas inconstantes, e não recebem sabedoria, porque não se apoiam somente no Senhor, se apoiam antes de qualquer coisa, no seu entendimento. Mas é claro que nós podemos muitas vezes nos deparar com uma fé vacilante. Quem é aqui que não sofre com isso? Todos nós sofremos. Nem sempre a nossa fé ela é firme. E o que fazer quando isso surgir? E aí nós temos uma resposta muito clara lá em Mateus, o texto que nós lemos no capítulo 9, Marcos, capítulo 9. Eu vou ler apenas o verso 24. Nós sabemos que antes o pai chega para Jesus: se podes, liberta o meu filho. Jesus repreende esse pai, e a reação desse pai é exatamente a reação que nós devemos ter diante de um momento onde a nossa fé é tentada a fraquejar no Senhor. Olha o que é que ele diz: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus ajudou ou deixou para lá? Ajudou, por quê? Porque ele se sujeitou a Deus. Ele se humilhou na presença do Senhor. Nós podemos ter momentos onde nós podemos não confiar somente em Deus. E qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser: Senhor, a tua palavra mostra para mim que eu não confio somente no Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar. A primeira atitude que nós devemos ter, a primeira oração que devemos ter, não é uma oração: Senhor, me dá sabedoria, mas uma oração: Senhor, perdoa-me, porque a minha fé é pequena. Perdoa-me porque eu tenho demonstrado não confiar somente no Senhor.
E quando nós fazemos isso com sinceridade, Deus, Ele nos alcança com a sua graça e com a sua misericórdia. Porque como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Você pode ter uma fé vacilante, mas você não pode ter um coração soberbo diante do Senhor. E quando é que a nossa fé ela vai ser fortalecida? Através da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Diante da luta, receber sabedoria de Deus é algo imprescindível para nós, que fomos feitos para a sua honra e para a sua glória. Esse é o nosso fim, glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Diante disso, desenvolva um relacionamento consistente com o Senhor Deus através da leitura e meditação da palavra e oração. Medite nos atributos de Deus. Medite no amor do Senhor. Muitas vezes nós não meditamos. Nós achamos que meditar é só ler a Bíblia. Não, irmãos, é ler e meditar. É mastigar aquilo na mente. Nós, depois que começamos nesse processo, inspirado por alguns irmãos, nós temos mastigado um pouco mais a comida. E como é difícil para quem não estava acostumado, você engole a comida. E aí você vai ali exercitando a paciência. E você para ali e começa a perceber o sabor das coisas. E diferenciar. Ah, isso aqui é legal. Ah, esse tempero é legal. Às vezes a gente não consegue perceber os atributos de Deus, a ação de Deus, que a gente não medita. Nós queremos algo rápido. Nós queremos um líquido que é para engolir e passar. Não, e não ficar ali, naquela. Então, irmãos, medite nos atributos de Deus. Persevere mais em oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus é clara: orai sem cessar. Romanos 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E na oração? Perseverantes. Oramos muito pouco. Não porque cremos na soberania de Deus. Não bote culpa na soberania de Deus. Ah, está tudo decretado, eu não vou orar. Você não sabe o que é soberania de Deus, se você pensa dessa forma. Nós oramos pouco, porque nós duvidamos do nosso Deus. Então, irmãos, diante das lutas, diante das dificuldades, como enfrentar tudo isso? Pedindo a Deus por sabedoria. Saiba, muito mais do que o seu pedido, do lado de lá, existe alguém com um coração liberal para distribuir esta sabedoria de maneira incontida. Agora, devemos pedir com fé, em nada duvidando. Porque quando nós fazemos isso, nós, de outra forma, dizemos para Deus: Senhor, não tenho outro bem além de Ti. A minha porção é o Senhor, Lamentações 3, portanto esperarei nele. Quando nós fazemos isso, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos louvando a Deus com a nossa atitude humilde diante desse Senhor, do Senhor Deus. Como você tem encarado as provas da vida? Será que as provas da vida, elas têm sido oportunidades de demonstrar a sua tolice? Ou têm sido oportunidades de demonstrar a sabedoria de Deus? Eu quero convidar você, nesse momento, diante da palavra do nosso Deus, anunciada aqui, quero convidar você a baixar sua cabeça. E se porventura, diante da palavra, você tem percebido que a sua confiança não está somente no Senhor, é uma oportunidade que nós temos de nos arrepender diante de Deus, solenemente, como igreja. E após alguns instantes eu vou fazer uma oração.
Graças te rendemos, Senhor, pela tua palavra, que nos consola, que nos vivifica, que nos orienta, nos sustenta diante das lutas, das dificuldades. Nós não sabemos, muitas vezes, até quando. Podemos ter a certeza de que haverá um dia em que o luto, a tristeza, a dor, as lágrimas, elas irão cessar. Mas até aquele dia, nos ajuda, Senhor, a perseverar. Nos ajuda através do entendimento de que o Senhor Jesus está conosco, conforme Ele prometeu no capítulo 28 de Mateus, conforme percebemos em 1 João, Ele continua a interceder por nós, nos ajuda a continuarmos firmes e inabaláveis. Que a nossa esperança no nosso Senhor Jesus não se limite às coisas desta vida, mas que a nossa mente, o nosso coração esteja nas coisas do alto. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós nos apoiamos nos ídolos, nos apoiamos nas finanças, nos apoiamos na posição social, nos apoiamos em tantas coisas, pessoas da família. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos perdoa, porque Tu és o nosso único Deus, somente de Ti vem a nossa sabedoria. Por isso nós clamamos ao Senhor que nos dê sabedoria neste momento. Nos ajuda, Senhor, nos dá a habilidade necessária, que as nossas ações em meio a momentos de prova reflitam o caráter de Cristo. Nós cremos que o Senhor continuará a nos conduzir, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos,